Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aí mais uma vez com o nosso podcast Inclusão. Educação. É isso aí. Hoje o nosso tema é muito interessante e eu acho que você vai gostar muito de ficar aqui com a gente, certo? Certo. Eu tô me sentindo muito privilegiado. Um dia especial hoje, né, Fer? Hoje é um dia incrível. Especial assim não por ser especial. E vocês vão saber o porquê. Mas é especial porque temos pessoas ilustres aqui, todas, que fazem a diferença na vida de cada um, na minha vida, e para tornar uma sociedade melhor. E com Bom, certeza vai servir de exemplo com para certeza. muitas pessoas Fiquem que aí. assistirão. Hoje, gruda aí e fica, porque vocês vão amar. Tenho certeza que vocês não vão sair daí, vocês vão querer ouvir muita coisa. Praticamente é um presente de Natal para nós, né? Com certeza. Ainda mais nesse dia especial, que a gente comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E Exatamente. sem querer, a gente colocou essa data. Depois que eu vi, eu falei, olha só. Casou demais, Casou né? demais. É Deus, né? Eu até anotei aqui para até passar pro pessoal, né, Aham. Fer? Dia 3 de dezembro foi criado em 1992, Pois então é. praticamente uma lei nova, né? Com certeza. Pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Nada mais justo do que falar quem colocou essas pessoas no mundo. Sim, com certeza. E essa data, ela visa promover a compreensão das questões da deficiência e mobilizar apoio à dignidade, aos direitos e ao bem-estar das pessoas com E o deficiência. mais importante, Sentirem inclusas, né? é quebrando os preconceitos e Sim, dar aquela sensação, pessoal, de pertencimento. Porque não adianta a gente falar de inclusão se não existe o sentimento de pertencimento. Isso é o mais importante. sim. E então, antes de tudo isso, a gente gostaria também de agradecer os nossos patrocinadores e depois a gente já vai emendar Depois a gente vai emendar com o nosso tudo, bate-papo. que tá muito massa. É, Eu tô com a adrenalina no alto, vamos lá. sem dúvida, graças a eles, a gente está aqui e eu gostaria de agradecer em meu nome, em nome da Fer, a Gadalf, a Cocan, o Espaço São Bento, Interarte, Doutor Prajá, Lubrificantes Grossi, Well Informática, Clínicas Interviva, Igor Lorenzato Assessoria Esportiva, Sorveteria Elite, Atelier do Conhecimento, Idiom Center e Cuidados de Maria. Pessoal, obrigado por tudo. Obrigado aos novos, obrigado aos antigos que estão com a gente, porque sem vocês a gente não poderia levar a inclusão e eu não poderia estar aqui trabalhando, me dignificando, levando dignidade também, conhecimento para as pessoas. Isso é muito importante. Por quê? Porque informação a gente tem em qualquer lugar. Pode só dar um Google. Mas inclusão, conhecimento, qualquer atitude, com certeza você encontra aqui. Fique com a gente, já aproveita e dá aquele like no canal, curte lá, se inscreva, para a gente poder fazer inclusão, ser levado a mais e mais pessoas. E as palestras também, né, Fer? Que Se você vocês querem também nos oferece. ajudar de uma maneira gratuita, se inscreva no nosso canal para a gente poder impulsionar isso cada vez mais e a gente poder crescer juntos. Porque inclusão a gente faz junto. E as palestras? Pessoal, é o seguinte, quem quiser a minha palestra sobre inclusão, como incluir a pessoa com deficiência, você vai lá no link da bio, lá no Instagram, Inclusão Essa Questão, clica lá, me chama que aí a gente já conversa direto. Se tiver uma história também interessante, Também de só falar com a gente superação, lá, conte-nos a história que aí, com certeza, a gente você pode vem chamar aqui você conversar aqui, com a gente. tá bom? E uma coisa importante, quem quiser dar meu livro de Natal, vou te contar, vocês podem me chamar lá no link da bio, que também tá lá, vocês falam diretamente, ou comigo, ou com o Rafa, ou com o Danilo. Um beijo pro Danilo e vamos começar, né? Vamos! Antes de tudo, praticamente a gente já estava iniciando o podcast sem ligar as câmeras, né? Sobre o nosso tema. O mais legal do podcast É o backstage, eu né? acho que durante e depois.
Porque Quando começa na desligam as casa. câmeras ou antes de iniciar, a gente estava aqui conversando sobre o tema, né? Que tema exatamente, o que a gente poderia colocar como o efeito, E né? foi legal O porque tema a gente da nossa perguntou pra prosa. elas, né? A gente Exatamente. perguntou pra elas. E chegamos à conclusão que seria melhor falarmos sobre o nosso tema, mães de filhos com deficiência. Por mais que a gente tivesse aqui comentado, né, a palavra deficiência soa talvez um pouco negativo ou ofensivo para quem recebe, Na né? verdade, E é isso tudo a gente vai conversar Sim, sobre, porque, né, no decorrer aí do podcast. porque ela já vem com uma carga, né? Uma Sim, carga negativa. mas todos esses porquês e A desvendar gente e vai abrir pra elas. esses tabus todos a gente vai saber nós estamos aqui com 3 pessoas muito especiais. A Andréia, que é mãe do Santiago, a Sueli, que é a mãe da Fer, Minha mamãe. e a Lana, que é a mãe da Lara. Sejam bem-vindas, meninas. O nosso muito obrigado. Estou muito honrado, eu em nome de Fer também, bater um papo com vocês. Coisa boa. E, antes de tudo, sobre esse tema, mães de filhos com deficiência. O que soa para vocês a palavra deficiência? Chega a arder um pouco ou acaba sendo um pouco ofensivo quando fala assim, Pesada, né? pesada? Soa um pouco pesado essa questão ou não? Acho que depende, não sei, na minha opinião, da carga que você dá para ela, né? Porque quando a Fer chegou lá em casa, que ela nasceu de 6 meses, teve a paralisia cerebral em função da prematuridade. Ela, 6 meses, faltavam 3 ainda, né? E ela era também muito pequenininha, prematuridade de idade gestacional e peso, e também que era muito pequena. Assim, nós ficamos muito apavorados, porque no hospital ele me deu alta e não deixou a Fer ir embora comigo, né? Ele falou, não, ela tem que ficar porque ela tem que ganhar peso. Então a Fer só foi mesmo ficar eu ia todo dia lá para abraçá-la, para beijá-la, para dar o leite de mamadeira, porque pelo fato eu não ter tido o estímulo da sucção, o meu leite secou. Né? Então eu tive que eu dava um leitinho para ela, mas dava mamadeira, ficava segurando ela no colo. Agora, mesmo para casa, ela tinha 3 meses, sabe? E tinha os olhos vivos e olhava para tudo. Então eu sentia que ela tinha uma necessidade grande de descobrir onde é que ela estava e quem ela era, sabe? Aí, como ela estava com o desenvolvimento neurológico atrasado, ela começou sessões de fisioterapia com estimulação, com uma grande profissional de Prudente, que a gente morava lá na época. Eu vou dar o nome, ela chama-se Vivian, querida, Vivian Hatizuka Imai. Um beijo para você, porque você, na vida da Fernanda, foi tudo. Mas a Vivian, ela era ainda, assim, na época que ela era jovenzinha, tinha acabado de sair da faculdade, né? Um pouco presa a rótulos. Então ela falou, Sueli, vocês vão consultar o melhor neurologista de São Paulo, para não dizer do Brasil. Eu não vou falar o nome dele por uma questão de ética. Nós juntamos nossas economias, pagamos a consulta lá em São Paulo. Ele mal pôs a mão na Fernanda, porque ele não pegou-a, não tocou-a. Ele falou, mãe, desista. O comprometimento neurológico dela é muito sério. E ela não vai conseguir nunca ter um desenvolvimento motor, intelectual. Ela provavelmente vai cursar uma PAI, não que a gente tenha algum preconceito contra a PAI, ao contrário, eu sou contribuinte da PAI de muitos anos, acho o trabalho que eles fazem a coisa mais linda, mas ela não vai ter um desenvolvimento normal. Eu falei para ele, eu juro, porque eu sou assim muito boazinha, mas eu sou mal criada. Eu falei para ele, doutor, o senhor pode ser o maior neurologista de São Paulo, mas o senhor não é Deus. E a minha filha vai conseguir.
ela vai conseguir. Então, eu não sei se foi muito estímulo de amor, para falar a verdade, que a Fer teve, sabe? Muito estímulo de amor. E eu sou professora, então isso daí facilitou muito a vida dela, porque eu ia para a escola, Fer, vão junto. Fer pequenininha, ela ia de andador, que na época você andava de andador, né, filha? Velotrol. O E Velotrol. andador. Desculpa, o Velotrol, ela ia com o Velotrolzinho dela. E ela ia, sabe? Então, onde eu ia, a Fer estava junto. Então, isso daí, eu acho que ajudou muito que ela conseguisse ser o que ela é hoje, chegar onde ela chegou. Tem os 4 livros publicados, né? 2 faculdades, pós-graduação, né, minha filha? Né? E um monte de gente que gosta do que ela faz. E o futuro a Deus pertence. O que ela vai fazer ainda, não é? Isso, Andréia, e o futuro a Deus pertence. Olha, ela disse que ela vai me levar para a Itália. Uhum. Eu estou esperando, porque eu Isso quero. já é um compromisso. Isso já é um compromisso. Lana, o compromisso. Ela falou, mãe, eu vou te levar para a Itália, porque eu tenho o sonho de conhecer a terra dos meus familiares, né? Uhum. Então, eu vou te levar para a Itália. Então, ó, já está tratado. Cobrança feita. Opa! Já não tem como escapar Não aqui. tem, da Itália não tem. E pra você, Ana, como é que é esse negócio de ter um filho com deficiência? Então, né? É tão intenso a palavra deficiência pela forma como ela chega para cada um. Uhum. A sua mãe mostrou agora que há diferenças de como se chega, né? De que maneira você vai ser apresentada à Uhum. deficiência, Uhum. né? Eu fui apresentada de uma forma aonde eu costumo dizer que a trajetória foi sendo, né, escrita, montada, foi arquitetada para que chegasse a mim algo que pudesse revolucionar até o meu conceito de profissão, né? Porque eu tive o primeiro filho com 30 anos, um filho padrão, um filho típico, né? E aos 39 tive a minha filha, então, diferente, a minha filha atípica, a minha filha que vem com um pacote que não tem como esconder, que é a síndrome de Down. Uhum. Ela é tão maravilhosa que ela tem até um cromossomo A mais. É. Isso, vamos dizer assim, Não é? cabe a eles, né? Não é? A questão é que Lara chegou quando eu já fonoaudióloga profissional. Uhum. Então, Lara chegou, eu já estava nesse universo. Mas eu Uhum. estava nesse universo cuidando do filho do De outro. outro. O filho do outro é um compromisso profissional. É um compromisso que você tem com a leitura, com a ciência, com a pesquisa. Você tem que estar inteiro, porque aquela pessoa espera que você faça o seu trabalho. Uhum. Tem envolvimento afetivo? Claro que Uhum. tem. Só que é um envolvimento afetivo profissional. Uhum. Diferente Então, do que materno, totalmente diferente. E aí, assim, o que mais me remonta à questão dela ser síndrome de Down e chegar para mim quando chegou, Uhum. é que quando me formei, eu fiz faculdade, né, em Campinas, na PUC, de 79 a 82, e em janeiro de 83, não por um acaso, o meu primeiro estágio, eu entrei pela porta, da onde? Da PAI. Que legal. Então, eu trabalhei como estagiária, né, 6 meses, e Uhum. depois entrei no lugar, na vaga de uma fonoaudióloga que saiu para mudar de cidade. Fiquei por lá 3 anos. Então, os 3 anos que eu fiquei na APAI, eu aprendi a conviver com síndrome de Down, paralisia cerebral, crianças com pouquíssimas autonomia,
porque eram várias salas. Hoje a APAE está muito diferente da APAE que eu trabalhei, né? A APAE que eu trabalhei, ela tinha uma outra dinâmica. E eram várias salas, então eu tive contato com vários tipos de deficiência, e ali eu pude aprender o que eu chamo de me preparando para, né? Perfeito. Só que a forma como Lara chegou, o mais velho tinha 9 anos, né? Então a recepção foi péssima. E foi exatamente por uma péssima recepção em que eu tive o desejo, a vontade e um compromisso de montar um projeto. E aí eu montei um projeto educacional dentro da FAMERP, chamado Dindal. Ele nasceu no dia 11 de agosto de 2000 e ele nasceu em decorrência de um fato: a recepção que eu tive pós-parto. Então, uma determinada, porque foi de surpresa, a Lara era esperada para outubro e ela chegou em setembro. E Isso em 1998. 98. 1998. A Lara está com 25 anos. Já um pouco mais para cá. Isso. A profissional pediatra que foi me recepcionar pela manhã, porque então eu não sabia até então que Lara era Down. E na hora do parto, antes do parto, ninguém te falou nada. Não, absolutamente nada. Na gestação, ninguém O pré-natal, falou nada. né? Então, né? Aí tem outra coisa que eu acho muito interessante. Então, há 25 anos, os famosos, né, ultrassom, eu fiz 3 ultrassons dentro daquilo que era esperado na época, e nenhum deles Lara apareceu, e nem na translucência nucal. Então Lara se escondeu, né? Então ela queria se esconder, ela não queria se mostrar, ela não queria aparecer. Eu acho que ela queria se esconder para proteger a mãe dela. Eu acho. Porque quando me perguntam o que você acha mais interessante, saber ou não saber, eu digo, depende da pessoa que está esperando. Para algumas pessoas, saber antes é um preparo. Tá? A pessoa se prepara. Hoje não tem como. Hoje é impossível não saber, né? O nível da qualidade dos ultrassons, eu vi agora pelo meu neto. O primeiro ultrassom dele, nós batemos o olho, nós falamos, o nariz dele é da mãe. Ele é desenhado, gente, é uma fotografia. É em 3D, né, agora. É algo assim absurdo. Ele já, um pouco antes de sair, você olhava, você via absolutamente o rosto todo. Então, hoje eu acho mais difícil, não que seja impossível, mas eu acho mais distante não conseguir ver uma imagem, um traço fenótipo. Acho que só se realmente a criança tiver um fenótipo muito, muito apurado, se ele for, por exemplo, síndrome de Down mosaico. Se ele for mosaico, ele vai se esconder, sim. Às vezes ele pode até camuflar. Mas se ele for... Depois eu falo. Se for trissomia simples, que é o mais comum, não tem muito como esconder, não, né? Vai acabar aparecendo. Mas Lara soube se esconder. E aí, dentro da minha filosofia, da minha crença, eu acredito que ela se escondeu para me proteger. Para me proteger. E você estava falando como é que foi que a pediatra chegou? Então, essa pediatra, ela foi muito mal naquele dia, mas ela foi uma bênção. Porque a postura dela, inadequada, grossa, fez com mal que você... educada, ela mexeu com as minhas vísceras. Ela mexeu com as vísceras de mãe. Né? Quando uma pessoa olha para você, eu fiz cesárea. Para quem não sabe, cesárea é um corte. Corte dói, machuca. Não tem essa de dizer que não. Parto normal também dói. Só que ele dói ali, na hora, né? Fupt. Depois passa. Passa mais rápido. A cesárea não. Então você tá com corte, você tá machucada, né? E eu queria saber da neném, porque eu não tinha tido notícia nenhuma até então. E essa pediatra disse assim, olha, e ela não sabia que eu era fonoaudióloga. Olha, eu acho que você deve procurar uma geneticista porque a chance da sua filha ser Down é muito grande. E virou as costas e saiu.
aquele momento é um momento em que, se a gente pudesse ter atitude, né, seria uma atitude primitiva. Sim. Eu Sim. teria certeza. forças para brigar com ela. Mas Aham. como eu estava na condição da cesárea, do corte e da preocupação, Aham. o que ficou para mim foi a fala dela. Uhum. E daquele momento até o meu contato com a Lara, em questão de horas, quando olhei para ela, e aí eu disse, você veio com um compromisso, eu vim com outro. Nós vamos somar esse compromisso, né? Desse momento, desse acontecimento dessa pediatra, algo que eu sempre falei durante os 12 anos que eu tive o projeto de Indal. Toda mãe tem que viver o seu luto do filho esperado para o filho que chegou. Aquele filho planejado, desejado. Dindal. Lindão. Jim. Lindão. Como se fosse uma campainha. Lindão. Dindal. Lindão. Foi uma Entendi. logomarca criada por um sim. publicitário. Sim. E eu sempre falei para as mães, nunca deixem de sentir e se permitam a ter o luto. Que luto é esse? Daquele filho que você desejou, planejou. Ele vai parecer com fulano, com a ciclana. Ele vai vir saudável, vai ser tudo bom, vai ser tudo maravilhoso. É lógico, é assim que deve se conceber, né? Quando você recebe um filho com deficiência, esse outro filho você vai enterrar. Aliás, você tem que enterrar. Você precisa enterrar esse outro filho. Você não pode ficar ligada a ele, porque aí você não vai se ligar ao filho que está ali. O filho real. O filho real. O filho que está dizendo para você, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você goste de mim como eu sou. Eu preciso que você busque forças em você. Se você não tiver, procure apoio. Mas sou eu que estou aqui. Eu estou aqui e eu preciso de você. E aí, André, entra na conversa. Como foi Conversa. o esperado Santiago? Sabe que é curioso? Eu sigo uma pessoa nas redes sociais da informática que chama Marta Gabriel. Beijo, Marta, sou muito fã dela. Ela é de tecnologia e inteligência artificial. E ela costuma falar assim, a gente que está mais tempo aqui, Mais tempo aqui é mais ótimo. tempo, não é ótimo? ótimo. É ótimo. A gente que está mais tempo aqui, a gente... Coisa de minutos. Além de... Muito então, assim, além do tempo que a gente ganha, a gente, às vezes, viveu algumas teorias que as pessoas estudam, né? E ouvindo vocês duas falarem, né? Cada história é uma história, Sim. cada visão é uma visão, cada cultura é uma cultura, né? A minha história com a deficiência e com o Santiago, ela é bem diferente. Não sabia, não tenho nada de medicina, não sou professora, né? Não tenho Não estava dentro da área. não estava dentro da área, nem conhecia superficialmente, né? Ele me apresentou, e eu falo que ele me apresentou muito mais do que o mundo da deficiência. O Santiago me apresentou o mundo da inclusão e diversidade, seja ela qual for. Então, assim, aprendi sobre... A extensão, né? Segundo, a Carmen tem 23 anos, a Carmen, inclusive, que pediu, ela que fez a encomenda do Santiago, né? Quero um irmão, quero um irmão, quero um irmão. Uma cartinha Exatamente. documentada. E aí ela ganhou o presente. E 4 anos depois veio o Santiago. Sim. Então, assim, tem história, no outro podcast eu contei um pouco sobre a história do Santiago, mas sobre a deficiência propriamente dito, e até inspirada nas palavras de vocês, né, assim, o que aconteceu comigo é que quando eu recebi realmente, eu já ouvi falar da sua associação, eu sou amiga da Sandra Codonho, que é a mãe do Renan, e aí eles estudaram juntos na Copem, então a gente já tinha ouvido falar, e aqui, ouvindo um pouquinho o que vocês trouxeram, a minha reação foi qual? Ele nasceu na Promate, na Paulista,
também não sabiam como falar, porque é isso, a medicina às vezes não sabe, porque são pessoas e para isso que a gente está por aqui. Não teve um cuidado para chegar. Na verdade, eu acho pra que nem você precisa ir. ter. Para te falar a verdade, Você já assim, sabia? hoje, não sabia. Ah, Muito sim. pelo contrário, tinha certeza que não tinha, porque o meu cariótipo deu que não tinha trissomia. Então tem uma Entendi. longa história aí. Então, assim. Mas quando eu recebi a notícia que teve um monte de coisinhas, de penduricalhos que aconteceram, eu e o meu marido resolvemos atravessar a rua. Na época, agora fechou a FENAC, a livraria, falamos, vamos comprar o que há de biografia a respeito disso, vamos estudar. O que existe? E o que existe? Quem já falou o que é, como faz, porque eu tô atrasada. Então, eu perdi essa aula. perdi essa aula, não entendi, Pegar preciso os me livros. atualizar. Então, a gente foi nessa vibe, né? Eu e meu marido. E legal que ela está tocando agora. Eu e o marido. A história que eu vivi 12 anos, eu tive um privilégio, ela também, de marido. Ou seja, marido Isso. acompanhar. Acompanhando, inclusive, aprendendo nas histórias dos Sim. livros que, eu tive 3 filhos, o quarto veio com algum tipo de deficiência, não dei conta. E foi embora. E aí, eu escutei hoje... vários Pode assim. falar, ué. Não é assim Pode que eu falar. quero, não foi assim que eu planejei. não foi assim que... E fui assim, embora. Mas Deixou essa com a coisa mãe. do luto... Você está pedindo para eu Não, falar? pode ter conversa. Pra eu Mas entrar na essa coisa do conversa? luto e da deficiência que a gente falou, eu acho que assim, a gente, na nossa cultura, né, e eu estou aprendendo muito sobre a nossa cultura eurocêntrica, né, Aham. que não devia, porque afinal 65% da população é descendente de africanos, mas a nossa cultura é eurocêntrica, curioso, a gente desenha, né, e cria expectativas. Em outras culturas, e aí, né, algumas culturas falam, qual que é o grande problema da decepção? É você A esperar expectativa. muito, né? Se você não Expectativa, espera, claro. se você está tranquilo, o equilíbrio, né? E essas outras culturas trabalham muito essa questão do equilíbrio. Então, quando a gente Fica mais busca fácil as aceitações a tudo, né? naturalmente, a A tudo. A tudo. Então, assim, seja o comportamento do outro, porque a gente fica bravo com o outro porque Olha, ele não faz o que eu quero. Porque eu quero. Você não acha que a gente é meio egoísta? Sim. Seja a gente quem for? Por que eu espero que uma mulher seja só porque ela gerou um ser humano? Ela tem que Ela ser... tem que teve uma semente que não foi só dela, né? Então é uma junção. Muitas vezes os maridos as culpam. Porque assim Né? que Sim, a junta. culpa é sua. Então, Eu junta ouvi, é da exatamente. esposa, eu Então, vi né? relatos de Então- marido dizer assim, na minha família Não não tem. tem ninguém. E aí faz o exame lá não tem e já ninguém descobre, assim. né? E disse assim, olhando para ela, isso é problema seu. Nossa. pra mãe, Exatamente. isso Então, dói, né? Então, É muito nesse forte sentido, isso, então, né? a deficiência para mim aconteceu assim, eu mergulhei, eu tive... Imagina pra mim, pessoal, que tem deficiência aqui e eu tô escutando tudo isso. Porque dói Claro, muito. sim. Claro, Dói muito. claro que E dói. se vocês perguntarem, Fernanda, você se aceitou? Não. Foi um plano. Eu aprendi a falar de inclusão me incluindo. Isso, Com Fê. certeza. Foi no processo, foi nas palestras, foi nas coisas. Foi a partir dos livros que eu comecei, que o pessoal me chamou para as palestras, que eu comecei a me aceitar. Ali foi o meu processo de aceitação, porque é doloroso. O pessoal te olha ao contrário, o pessoal olha para a mãe. Como eu falo isso, eu não canso de falar isso, O porque as mundo pessoas, vai contra, né? porque as pessoas têm que entender. A gente lida com preconceito todos os dias. Todos os dias. Sim. Inclusive, no caso da Fer, né, eu posso falar isso daí com segurança, porque ela é minha, Sim, né? sim, claro, claro. Mas a Fer, era assim, aquele rostinho mais lindo, uma gracinha. Todo mundo chegava, achava ela linda. Só que a Fer era vizinha. Então, quando as pessoas chegavam, consertou com
o tratamento, né, É. filho? Usando óculos. Eu também era, viu? Assim, ó, dos dois olhinhos aqui. Ah, é? A Fê também. Eu falo assim, é bom quando a gente começa a ter os defeitos visíveis, que a gente fala assim, preciso arrumar isso. vou Isso. arrumar, não é? Então, aí ela era vesguinha. E quando as pessoas, a gente morava numa cidade pequena, lá em Martinópolis, perto de Presidente Prudente, porque o pai da Fernanda e a família dele inteirinha era de lá, né? E na época nós éramos professores na escola, né? Lá em Martinópolis, no colégio. Da escola pública, muito boa na E época, por sinal. quando eles olhavam para mim, Eles eu- olhavam para ela, aí ela ficava mais vesga, sabe? Eu falava, Fer, para de ficar com o olho desse jeito, olha normal, eu falava. Aí chegou um dia uma mulher num supermercado, e eu tenho a minha filha terceira, a Lelê, que sempre tomou conta dela, cuidava muito dela, né? E a Lelê junto com a Fer. A mulher chegou perto da Fernanda, e a Fernanda já cruzou os olhos. Eu, Fer, olha normal. A mulher olhou para a Fer e falou assim, para a minha filha que estava do lado, ela fala. Aí a minha filha virou para a mulher e falou, e xinga, E xinga é ótimo. Inclusive, e xinga. tem um vocabulário Aham. requintadíssimo. Ela fala e Você xinga. está tocando na parte que é uma ferida também, que são os irmãos, né? Com certeza. O pessoal acaba esquecendo muito da irmandade, de como que os irmãos em escola, junto com amigos, os cruéis, né? Eu me lembro que o meu filho passou por um episódio numa determinada escola em que, em briga de meninos, né? Ele foi zoado do tipo, você tem uma irmã mongol retardada. Então ele usou isso para atingir o Leonardo, Sim. né? E o Leonardo muito inteligente, muito. Eu acho que eu tenho 2 filhos especiais. Eu acho que o Leonardo, além de inteligente, ele sabe lidar. E ele soube lidar com isso, tá? Na época, ele olhou para o garoto, ele falou que ele ficou realmente com raiva, mas ele realmente falou para o garoto, eu tenho uma irmã mongol, mas eu não tenho ela com essa cara tua de pastel. Então ele devolveu da Sim. forma como É, ele ele dava sabia. conta de devolver. Lógico que depois a gente foi chamado para ir lá na escola. E aí a diretora colocou, né, que o aluno tinha falado. Então eu falei assim, olha, aí a necessidade de que as escolas comecem a trabalhar esse respeito à diversidade. Com certeza. Né? Esse respeito de que o outro, embora seja síndrome de Down, trissomia do 21, ser chamado de mongol, ele está ofendendo muito mais a raça, né? a etnia, né? Mongol, né? Que eles não têm nada de deficiência, né? E que é um termo pejorativo e que precisa ser mostrado. Que é errado, e que é de forma ignorante usá-lo. Você está falando isso daí, eu acho muito pertinente, inclusive, porque quando a Fernanda fez as faculdades, se preparou e escreveu os livros, começou a falar de inclusão, né? O que ela mais escutava nas palestras onde ela era chamada para dar, sempre, maioria de vezes, para professores, né, minha filha? Era os professores chegavam para a Fer e falavam assim, Fer, não é que eu tenho preconceito, Fer, eu não tenho, mas eu não sei como lidar. Sim. É a grande dificuldade também, dos né? professores. Eles não sabem como lidar. Nem a sociedade, né? A sociedade não sabe. A gente não sabe. Eu não Alguém posso, pronto. exatamente. A gente não Isso. sabe lidar com gente, né, gente? Isso. Vamos começar do começo, né? O começo A gente- é esse. Lidar com pessoas é uma arte. Viver é mágico, Viver- conviver Exatamente. não é Então, brinquedo, não. A gente fala que o profissional às vezes é ótimo, mas vem com uma pessoa por trás, menino do céu, e às vezes a gente não consegue dar conta, seja onde for. No trabalho, na escola. Sim. A gente vai passando por fases, né? O Santiago agora entrou numa faculdade pública por desejo dele, na área de informática, que é uma área desafiadora, digamos assim. Muito. Mas Eu acho. por um desejo. Eu acho. assino embaixo, que eu sou uma anta
totalmente assumida. Não. Não, porque a Anta Pior, é bem inteligente. Pior que A Anta você sabe não mais. é. Estou ofendendo a Anta. A gente Entendeu, vai Ana? pro esse meio, e aí o desafio. Porque aí vem, assim, eu fui muito abençoada pelas escolas, ele entrou em escolas que sempre trabalharam, Que sempre foi tiveram um acolhido. olhar, foi acolhido. A gente também acolheu a escola, Sim. porque a gente É também uma troca, entende que né? Sim, exatamente, uma ninguém troca. nasceu pronto, então a gente vai Uma lá e troca. explica. E aí eu falei, uma pública, meu Deus. Assusta mais. Técnica. É. Porque muitos dos professores, seja qual for a universidade, mas a maioria dos professores, alguns não precisam ter, deveriam todos, mas a licenciatura. Então, Sim. ele é muito técnico, então Aham. ele é especialista em Aham. informática. Ele tem que saber Ele é- programar. Sim. Mas ele não tem que... Aí ele vai ter mais Erro da dificuldade educação. ainda. né? Exatamente. mais Ele dificuldade. deveria ter a obrigatoriedade da licenciatura. Aí a educação sabe do que eu estou falando. Quem Mas, trabalha olha, com você educação. sabe que você está Porque- tocando num ponto que às vezes uma pessoa mais leiga do assunto, talvez ela tenha um coração e uma afetividade mais aberta Verdade. àquela diversidade Verdade. e que ela vai Vai aprendendo discutir. de uma forma mais É que humana. quando a gente joga uma licenciatura, a gente. Olha lá a expectativa. É. A gente tem a Expectativa expectativa de que ele... de que quem fez licenciatura esteja preparado para lidar com alunos. Às vezes Com não. pessoas que querem iluminação, né? É. O aluno no sentido de quem busca luz. Às vezes ele É, buscou a né? licenciatura para ele se iluminar, É, para o exatamente. seu ego, não para o outro. Perfeito. Né? Ele fala assim, eu agora tenho tal licenciatura, agora eu vou fazer o mestrado, agora eu vou fazer o doutorado. E ele vai indo. Vai se Ele vai inflando. subindo, ele O vai seu inflando. autoconhecimento, O seu né? auto- Não passaram Não com passaram isso. com isso. Ele Eu não acredito que contribui, inclusive. Professor tem que ser dom. Tem. Ah, certeza. Tem que ter E dom, sabe a tem pessoa que que gostar verdade, de ela gente. aprende né? uma Profissão coisa, é- ela tem um frisson de falar, eu preciso passar isso Exatamente. logo. É. Eu preciso passar para frente. Aham, Porque aham. aí é essa coisa, não vai morrer comigo. Sim. Porque quando você Mas é conhece verdade. uma coisa e guarda para você, Ah, fala, não, mas pelo gente, amor você vai de levar Deus. pro túmulo. Mas a gente não tem isso. Eu acho que toda profissão, você falou uma coisa, professor sim, mas a nossa vida é isso, né? O que a gente tem de bom, eu também acho exatamente isso. Eu quero Tem que falar. passar. O Santiago, por exemplo, ele não é uma pessoa que é da luta. Ele não é da causa. Ele é acomodado. Ele é da. Não, ele não é da causa, ainda, né, Fer? Então, assim, ele tá estudando, estamos estudando. Sim, E ele tudo, tá na mas labuta. assim, ele não quer ir para grupo, ele não quer Sim, participar. é dele. Ele não dele. quer, como É dele. milhares de Ah, pessoas. é dele. Eu sou da luta. Eu Aí é sou um da papel causa. seu. Meu, é porque sou eu e assim, eu não. Sim. Obviamente, eu não obrigo. Quando eu era pequena, eu era obrigada a ir porque ia comigo. Mas agora não. mas assim, eu falo pra ele, eu gostaria tanto que você falasse de vez em quando, e aí realmente, quando eu posto um vídeo dele, faz o maior sucesso, porque eu falo, você pode ser inspiração São pra para outras famílias pessoas. e para outras pessoas que certeza. imaginam o Com- seguinte: com como certeza. assim Aí- vai estudar na FATEC uma pessoa com síndrome de Down, que tem uma deficiência intelectual, que tem um déficit Aham. cognitivo? Gente, hoje a gente já estudou que quantas pessoas no mundo têm déficit cognitivo. O que é QI? O próprio Einstein. Mas O próprio Einstein, o grande cientista, ele declarou uma vez, ele estava numa palestra e Einstein pediu para que a pessoa que estava falando falasse mais devagar, porque ele tinha dificuldade para acompanhar. Pô, ele tinha gente, TDAH. Ele era TDAH. a Einstein, Eu vou pegar a fala dela agora, eu vou, como um advogado do capeta, Pode falar. e eu vou colocar no Olha. caldeirão, tá? Pode falar. É, Outro na roda. eu e a André, nós temos duas situações, assim, parece que e nada é por um acaso, né? Nada. Ela tem aquele filho Down, eu vou usar esse termo, Uhum. não precisa me matar, Não mato, não mato. que deu certo. O que deu certo, a mídia quer ver. Olha, ele aprendeu a falar, ler, escrever e está fazendo faculdade. Ele deu certo. Ai, que família boa, né? Nossa, A que mãe frase que me irrita. estimulou. A família foi demais. Família da Ao minha outro vida. lado, ela não fala? Não. Ela não vai aprender a ler? Não. Ela não vai escrever?
Não. Nossa, mas vocês não fizeram nada por ela? Tem uma Que carga, família uma foi carga de essa? responsabilidade Que dos foi pais, essa que me né? estimulou? Como se Aí todo vem, mundo fosse igual. não, aí vem o mortal. Mas e aí? Eu sou fonoaudióloga. Você é fonoaudióloga? E você não ensinou a sua filha a falar? Você também, hein? Como? Aí te Que julga. profissional é Te julga essa? em tudo, né? Que isso? Acabe com ela, vamos excomungar essa profissional. Vamos excomungar ela. Essa Down não nos interessa. Essa não. Ela não deu certo. E o que é dar certo? A mídia não quer mostrar. E E como aonde é? eu quero chegar? Isso aí. Onde Eu quero chegar que somos diferentes, todos. E os Downs não são feitos em série. Não, Eles são diferentes, eles são únicos. Eles Só são tem um cada Down. cromossominho a mais Só no o cromossomo a 21. mais no 21 e fenótipo acabou. e acabou, Acabou. exatamente. É 50% de um pai, 50% de uma De uma mãe. família, de São uma diferentes, história, de de um... culturas diferentes. E principalmente, lá dentro, que as pessoas não sabem, cada um tem um funcionamento. Sim. E aí, esse funcionamento é que vai fazer a diferença. Aí quando perguntam, qual é o grau da síndrome de Down? Não tem grau. Não existe grau. O que existe é um potencial de cada um. Todos vão ter deficiência intelectual. Só que alguns vão ter leve, outros vão ter moderada, outros vão ter grave. Eu fui premiada 2 vezes. E aí esse fato eu acho interessante, é importante colocar, Pode porque colocar. isso a mídia não coloca, tá? Lara nasceu Down, fez todo o trabalho que a gente leva para fazer fono, Já em casa. físio, TO, e Estica leva no para rostinho cá, lá em leva casa. para lá. E estávamos indo com 6 anos, ela ia fazer 6 anos. Ela teve um hipotiroidismo. Esse hipotiroidismo pode acontecer em Down? Pode, em qualquer época. Quando um hipotiroidismo acontece numa pessoa típica, padrão, o que vai causar? Ou você engorda, ou você fica com muito sono, ou você tem sonolência, baixa produção, memória auditiva e visual abaixa muito. Então você tem prejuízos, mas você segue a sua vida. No indivíduo com síndromes e com deficiência intelectual, esse hipotiroidismo, quando você está no neurodesenvolvimento, você detona tudo. É uma metralhadora. Então a Lara teve uma metralhadora ao ir fazer 6 anos. Que era uma fase importantíssima, que a gente já estava pensando já. E vocês em identificaram preparos. naquele tempo? Ela foi, vamos dizer assim, 6 meses comeram bronha, e quem comeu bronha foi o médico, porque eu não sou médica, eu sou fonoaudióloga, né? Dessa fase que ele comeu bronha, quando a gente foi diagnosticar, não tinha mais o que fazer. Era tratar Tratar, lógico. as consequências. Uhum. E aí sim, passamos a tratar. O que aconteceu com a Lara? Ela perdeu tudo que a gente havia feito. E aí ela desenvolveu o autismo. Então, Lara é síndrome de Down com espectro autista. Espectro autista. Com os Você sabe que o componentes. Santiago teve isso aí, é uma coisa muito importante mesmo. Quando o Santiago tinha alguns dias de vida, eu tinha uma amiga que era da educação, a Meire, esposa do Santiago, que é uma das inspirações do nome do meu filho, que trabalhou comigo, Santiago. Hoje eles moram em Marília. Eles me indicaram um grupo lá em São Paulo, que era um grupo de pais no Orkut pais. ainda, gente. Era um grupo de pais. Era um grupo de pais, não Grupo de importa pais. quando, é ontem. E aí a gente, conversando, falaram, doutor Zan, enfim. E aí o Santiago ganhou uma consulta caríssima na Caríssimo. época. Não, agora é pior ainda. Então, mas Mas na tá. época, porém, ele tem toda a minha gratidão, porque ele também atende no Darcy Vargas gratuitamente. E aí ele foi lá e o Dr. Zan explicou pra gente o seguinte, seja quem for, né, se vocês não puderem vir todo mês, não vão tomar lugar lá no Darcy de quem não pode realmente pagar, porque é essas pessoas que eu cuido lá. Mas esses exames aqui, a cada 6 meses, Tem que se ser der feito. diferença, Tem que... faz com menos tempo. Então, assim, o Santiago, com 60 dias, começou a fazer exame de tireoide. Com 90 dias, ele já estava tomando
Já estava tomando. Aí passou. Aí, porque assim, na verdade, ele fez os exames. Não, assim, os exames que ele pede no primeiro dia, você fala, mas ele falou: eu sou pediatra, eu peço isso para todas as pessoas. Todas as pessoas. Ele falou: tem gente, por exemplo, ultrassom do rim. Eu falei: ultrassom do rim? Ele falou: tem gente que tem um só. Nasce. Sim. Então você vai cuidar mais. Claro. Você já está sabendo o que é. Você já está sabendo o que é. Então, ele falou, para todas as pessoas acontece. Isso que hoje, deveria ser a medicina natural. Hoje nós temos os convênios, que o médico que pede muito exame é expulso do convênio. Eu tô falando mentira? Não. E assim vai. Então, hoje ele já está com 20 anos, né? Então, isso já vem há muito tempo. Então, ele ensinou isso pra gente. Então, ele falou assim, ó, isso aqui deve ser acompanhado. E você falando isso, veja, eu nem tinha essa noção. Por quê? Porque desde pequenininho... Já. E aí a gente aproveitou e falou, então peraí que a Carmen tá atrasada, né? Vamos pedir, porque quando ele falou a história do rim, eu falei, mas rapaz, vamos fazer, vai que ela tem um só. A gente É que nós temos, o problema que do descobre Brasil é que a nossa medicina, ela é curativa, ela é para tratar. Ela não é a medicina holística. E a medicina holística é a medicina do futuro. Eu acho que daqui a algum tempo nós vamos ter essa medicina. Nasceu, você vai ser mapeado. Mas mapeado, assim, os seus 24 cromossomos, para saber qual a probabilidade de você, por exemplo, ter Alzheimer. Porque vai vir lá. Você vai ter esse desenho de você. Se ele tem probabilidade, vamos começar a ver o que ele pode já precocemente para isso não acontecer e não ser mais catastrófico. Né? Exatamente. Ela falou uma coisa muito interessante, que ela falou, tem que fazer já de cara para saber, por exemplo, vamos ver se a Carmen tem os 2 rins. Certo? Porque a gente ficou preocupado com o que veio com defeito e esqueceu da outra que não está mostrando o defeito, mas não sei lá dentro. Eu não sabia. Exatamente, eu falei, eu não sabia como levar, vamos entender. Com a maior parte das pessoas, eu tive uma colega professora, quando eu dei aula lá em São Paulo, que ela ficou sabendo que ela só tinha um rim, quando esse único rim... Deu problema. Essa é a história que ele nos contava. A gente espera ele chegar falava, a gente só sabe quando acontece. Mas quais são? Por quê? A gente vive num mundo que trabalha com estatísticas e a chance disso acontecer é blá, 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 blá. Então, para que eu vou falar sobre deficiência se a chance é blá, blá? Na verdade, não tem essa chance. O nosso país já não é um país jovem. E daqui a pouco, todas as pessoas precisam de acessibilidade, como é. É isso. Quer dizer, eu tô com 70, 80 anos. Como é que você vai ser? Se a gente for viver até os 100, porque a medicina também nos ajuda a isso? Como é que a gente se locomove? Isso. Porque, veja... Você não pode andar nem de andador, nem de muleta. Porque, exatamente. Vai cair. A gente já tem... na cadeira, de repente você tá com... Como é que fazem os sobrados? Como é que fazem as academias onde a musculação é no andar de cima, Fernanda? Você sabe da história, sei da história sua. Por que não existe na engenharia e na arquitetura um tema importantíssimo? Exatamente. A acessibilidade desde a construção, em todo lugar. Sim. Então, todos os lugares deveriam ser acessíveis. Levei numa academia super famosa aqui de Rio Preto, inclusive, não vou citar nome, certo? Mas... Não pode entrar. Chiquérrima. Entra, só não pode trabalhar. Aí eu falei, e agora? Mas onde é que estão os aparelhos? Os aparelhos ficam ali no andar de cima. Vocês têm elevador? Não, nós não temos, nós temos a escada. Aí eu falei, gente, mas peraí, como é que a Fer chega lá? Não, não só aí a Fer, né? Falou, qualquer pessoa, uma pessoa idosa que queira subir fazer. Escada. Minha mãe não rola, tem 84, tá ótima, mas não sobe uma escada de... Mas eu não quero 20 subir degraus, escada, 30 degraus. Não precisa, gente. Aí, né, por isso que é tão importante a gente desde já, fazer inclusão. Por que esperar acontecer? Por que eu tenho que falar? Porque dói em mim? Então eu tenho que esperar chegar, você ter um filho doente, você olhar para a inclusão. Não, pessoal, peraí, né? Vamos lá, vamos abrir um pouquinho a cabeça, vamos olhar além, né? Sim. Como você falou, vamos fazer a prevenção antes, né? Por que, né? Então, esse é o intuito do podcast. É falar da inclusão desde o início até onde ele quiser. Porque a inclusão é um processo, ela é motor. Ela é um processo. Não tem como falar disso. Não existe algo fechado. Não. Existe algo que
tá caminho. É que há algo que ficou estabelecido que inclusão é só na escola. Ficou muito Perfeito. vinculado a isso, né? Perfeito. O Como pessoal se a vida terminasse ali, né? como se você só fosse na Terceira do escola. médio, acabou. E Tá assim, tudo bem. Não... você não vai vida no real, parque, não vai você trabalhar. não vai no Isso, cinema, você não frequenta lugares, você é convidado para ir no Isso. casamento e aí você não pode entrar Isso. porque Você não pode a ser a porta noiva. Você não pode ser a noiva cadeirante, porque É. você é o noivo, É, enfim, eu porque não não pode quero. construir Vai. no altar. Exatamente. E aí eu não consegui ter trabalho por causa disso. Ah, mas que é o que a Fer mais escutou, É, né, filha? Eu então, não gosto assim, de é dar o intuito trabalho desse por podcast causa da tua cadeira. é esse. É desmistificar as coisas. É botar as cartas na mesa e falar, ó, é isso aqui. Vamos lá? Tamo junto. Não tamo? Quem quiser, continua assistindo. Quem não quiser, pode sair. Mas a inclusão, na real, é isso. A inclusão não existe. Ela não é romantizada. Ela é real. Com suas dores e com suas alegrias. Inclusão é isso. E é pra todo mundo. Sim. Pra todo mundo, pessoas com ciência ou pessoas sem. Por isso que no começo, antes da gente andar, eu falei, eu não suporto rótulos. Por que eu tenho que rotular? Atípica não atípica, especial não especial. Cara, em primeiro lugar, nós somos pessoas. Ponto. Exatamente, ponto. Gente, Se tem uma que coisa que a difícil. gente tem em comum é isso. E o que os nossos filhos, né, assim, claramente, Sim. para mim, assim, o maior ganho de ter filhos, mas no caso do Santiago, ele abriu meus olhos, tirou um véu para um mundo que, diferente de vocês que tiveram pela Sim, educação sim. acesso, Nós estávamos no caminho. exatamente, Né? Nós estávamos no caminho. para mim foi uma caída de véu Sim. para todos os tipos de questões, né? Questões, sejam elas de preconceito racial, de preconceito, homofobia, de todos os preconceitos, Sim. porque, gente, é isso, né? Não tem... Isso que você está colocando com relação ao Santiago, e no caso, eu e a mãe da Fer, a gente já estava no caminho, eu acho que nós duas podemos olhar, né, você para a Fer e eu para a Lara, trocando o papel. No caso, eu imagino que esses filhos, né, especificamente essas meninas, elas vieram na postura de mestres. Então, elas vieram ensinar. Elas vieram, a Fernanda, para a mãe da área da educação, como professora, a lançar e fazer uma bandeira para pessoas como a Fernanda, ou na mesma vibe que a Fernanda, não necessariamente na cadeira, mas alguém com dificuldades motoras, de locomoção, pessoas que tivessem alguma limitação motora, mas que tivessem uma cabeça boa e que deveria ser olhada para isso. E no caso, a minha, eu acho que ela teve assim uma audácia, eu chamo a Lara de audaciosa e ousada, porque ela veio para uma mãe fonoaudióloga, que trabalha com comunicação, que adora neurociências, que adora linguagem, que lida com a comunicação. Ela veio me ensinar a linguagem não verbal. Todos os dias, gente, eu tenho que olhar para a Lara de cabo a rabo, 3, 4 vezes, prestar atenção no jeito que ela está olhando, prestar atenção nos grunhidos que ela faz, que cada grunhido tem um significado. Se ela rosna de um jeito, se ela muda a maneira de andar de um lugar para o outro, eu tenho que prestar atenção nisso, porque ela está conversando do jeito dela, da maneira dela. Essa é a linguagem O dela. que ela me obrigou a prestar atenção nas outras pessoas, que é o que ela falou. A Lara me obrigou a muito prestar mais, atenção nas pessoas. Você não presta atenção nela mais só. Não. Você presta Eu atenção... saí do isso, geral. a gente sai, né? A gente Aí sai. eu saí do Perfeito. circuito Lara
e me transportei para o circuito Coletivo, pessoas. Coletivo. Eu acho que isso é Eu- inclusão, né? Isso é um conceito de inclusão, né, Fer? Porque não é. A gente está falando aqui de mães, porque veio para a Sim. família, mas quando a gente permite que, por exemplo, né? O Santiago foi para a faculdade. Quando chegou lá na faculdade, eu falei, vai, deixa e Sim. vamos deixar ver o que, Vamos que vai ver acontecer. o que vai acontecer. Vamos ver o que, que vai acontecer, como ele se comporta, como eles se Vão comportam sim, com sim. ele. O E que que nós depois vamos a gente aprender com isso. E depois a gente vai lá bater um papo para Sim. falar sobre isso. Sim. Então, assim, o ganho da coletividade. Quando tem uma pessoa lá, é diferente. As pessoas que estudaram com ele do primeiro... Foi com 3 anos para a escola. Sim. Com a Fer, que fizeram É o que a faculdade, gente que fizeram sempre pós. escutou. Vai muito além. Fer, nós né? aprendemos com Vai. você. Com eles. E é interessante porque assim, cada lugar foi diferente. Então na escola eu fui bem aceita, na faculdade eu fui bem aceita. Na outra, que eu não vou falar, senão eu vou entregar tudo aqui. Na outra, que era para professores também, eu não fui aceita. Sim. Eu estava caindo da cadeira de rodas, eu não tinha quem pedir ajuda. Porque lá eu não consegui fazer amigos. Ah. Então é doloroso. É doloroso. Sorte que chegou uma pessoa que eu tinha mais amizade, eu falei, me ajuda e tocando na cadeira, não tô conseguindo me levantar. Entendeu? Então isso, você passa por todas as esferas. Aham. Você passa por pessoas que não te aceitam, você passa Sim. por pessoas. Então o mundo é assim. E a gente tem que entender a inclusão para esse mundo. E quanto menos julgamento, mais fácil o processo. Porque dói o obstáculo tá onde você coloca. E qual é o obstáculo primeiro que a gente enfrenta? O julgamento do outro. Sim. O julgamento do outro. Que A aí, expectativa do outro. Como a André Expectativa falou. do- O exatamente. outro cria uma O expectativa padrão do que outro. muitas vezes a gente não vai corresponder, mas eu posso ir por outro caminho, eu posso ir Isso. por padrão outro do lado. outro, padrão social. Aham. Onde a sua filha não me encaixa, onde seu filho não se encaixa, onde eu não me encaixo. E aquilo que E você aí? muito bem falou, é o fenótipo. Né? Sim. Sim. A gente, e veja, é um exercício diário, né? Diário. É um exercício diário o tempo todo que é Tem olhar algum- para o tem outro e não algumas- julgar. Quando eu olho para você, não Sim. vou julgar. Não sei o que vem daí. Se eu não Tem traçar, algumas a aulas nossa que a linha gente de fica comunicação. DP, né? Que a gente Ou não se consegue passar por ela. se fica a raiva que a gente passa. Eu A ministrei, gente não é santa. eu a gente ministrei fica brava com aula os nossos 9 filhos. anos para alunos da psicologia, pedagogia e psicologia. Com os alunos da psicologia, eu fui obrigada a rever o meu papel de fonoaudióloga, e então eu, como professora universitária, diante do olhar dos alunos da psicologia. O que eles cobravam de mim com relação à disciplina que eu ministrava, que era Nossa. psicopedagogia, eu ministrava, linguagem e cognição, e a psicopedagogia relacionada ao desenvolvimento. Então, todas elas eu queria incluir. Desafio, hein, gente? Eu queria incluir a deficiência. Eu precisava fazer isso. Eu não podia ficar no campo, né, do comodismo, do padrão, da normalidade, né? Então, a cada Da vez estatística, né? cada vez que eu cutucava, eu também era cutucada. Sim. Altamente cutucada, né? Então, alguns alunos da psicologia, alunos inclusive hoje que estão dentro da FATEC, o Fábio Nunes está lá, que é psicólogo, a Patrícia Teixeira, que é a responsável pela área. Fábio! O Fábio. É quem atende Santiago. A Patec tem um instrutor excelente. O Fábio é meu divo. Ah, e meu eu sou também. a diva dele. Ah, vou falar pra E ele. eu e o Fábio, eu fui a orientadora do TCC dele. Nós conversamos muito sobre essa questão do comportamento, né? Do outro, do olhar o outro, né? De como a gente olha. Então, nas minhas aulas, as minhas disciplinas, eu fazia de tudo para que esses alunos, ao sair dali, saíssem dali
não só psicólogos, Você está de parabéns. mas um psicólogo. Um eu conheci, você está de parabéns. Esse aluno você alcançou. E que eles conseguissem lá fora Uhum, jogar essa semente, uhum. fazer com que as pessoas olhassem a pessoa com deficiência, fosse Down, paralisia cerebral, autismo. E eu sempre falei, incluam nesse olhar de vocês a família, porque essa pessoa tem pai, mãe, irmãos, e eles vão estar inseridos dentro desse contexto que vocês vão estar vivendo. Eu falei, muitas vezes uma mãe vai procurar vocês para ela tratar uma angústia dela Ela frente chorar. àquele filho, Pra chorar. né? Ela vai precisar de você, ela vai precisar que você dê uma ferramenta para ela. Então, você também precisa estar instrumentalizado com esse sentimento, Uhum. né? Perfeito. E assim, quando eu vejo que esses alunos conseguem ser empáticos, essa palavra, eu falo, aí realmente vale a pena a gente Trabalho pensar na feito. ciência, na pesquisa, no estudo, no que isso leva. Isso é ser professor. Né? Você ser professor. Olha que Não, coisa e linda. não é que professor em sala de aula. A gente tem que pensar, pessoal, que esse podcast aqui não é pra ficar aqui. É pra você levar esse podcast pra vida. Tá? A gente tá aqui conversando, mas essa conversa tem que levar pra Tá vida. faltando a bolachinha agora. É, Bolachinha, chá. O papo vai mais. então, E foi tão rápido que o nosso tempo já tá acabando. já tá acabando. né? Então, fica o recado aqui. A inclusão, ela não tem que ficar. Não tem que ficar. Não é pra ficar no podcast. A inclusão tem que ser levada pra vida. Pra vida. Então, você que tá assistindo aí, leva pra tua vida. Leva para o outro. Porque para ser professor, não precisa estar em sala de aula. Você pode ser professor ensinando teu filho, ensinando teu amigo, ensinando alguma coisa. Paulo Freire fala, todos nós ensinamos e aprendemos ao mesmo tempo. Com certeza. Então é isso que a gente precisa fazer. É empatia com o outro. É olhar para o outro sem julgamento. Que aí a gente começa a ter inclusão. E aproveitando o gancho da Fer, é uma pergunta muito específica para cada uma de vocês. Vou começar com a Sueli. Como é ser mãe da Fer? Ixi, mas... É aquilo que a Lara falou Lana. agora. Lana. A Lana. Não tem problema, Lana e Lara, essa dupla é infernal. Que a Lana falou agora há pouco. É isso aí. Gente, a gente é desafiado a todo momento. É um desafio. Eu sempre fui uma pessoa, ela sabe disso, que derrubo tudo. Eu não tenho... a minha cabeça, graças a Deus, a parte cognitiva é ótima. Aprendo mesmo. Mas a parte motora, eu derrubo tudo. A Fer mesmo fala, mãe, mas você não consegue pegar nada sem derrubar? Sou Eu desastrada. não sou. Eu sou a desastrada da Quando família. eu era pequena, eu Eu sou falava... limitada também. Não sou Quando- discriminada, não. Olha o que ela falava Quando eu era quando era pequena, pequena. pessoal, eu falava, mãe, se ela falou que eu nunca caio sozinha, é você que me deu um... Você derruba tudo, inclusive sua filha, né? Isso é que é ser mãe, né? Já que é pra cair, vamos cair as duas, né? É o que eu falo, gente, é um desafio todos os dias. E aquilo que a Lara falou, eu diria para vocês, e acho que vocês mães também sabem E disso. pra todas as mães, né? E para todas as mães. Eu aprendo muito mais com ela Tenho certeza. do que ela comigo. Vocês podem ter Mas certeza. a gente arranca rápido, viu? Ah, tem que ter. Ai, E essa mesma pergunta eu vou fazer para as duas também. Então, vamos lá. Olana, como é ser mãe da Lara? É como ela disse, é um desafio diário, né? É um desafio com amor, com afeto. Tem dias de raiva, de que você vê que aquilo não sai como você gostaria que saísse, como você gostaria que fosse, né? dias de choro. Há momentos em que incomoda, né? Alguma coisa. Às vezes me incomoda que poderia ser um pouco melhor, ou um pouco diferente.
não necessariamente se arrisca como é em alguns detalhes, né? Então é um desafio para mim mudar a minha forma de querer que aconteça, que mude algumas coisas que não vão mudar, né? Mas quando eu olho para ela, e principalmente quando ela está lá no mundo dela, né? Ela tem um fenótipo muito suave. E a danada é bonita. E aí, quando eu consigo tirar alguma foto dela, na foto eu olho e sempre penso: o que é que você está pensando agora que eu não consegui ver? Eu estou sentindo, mas eu não consegui ver. Então, para mim, é um desafio que faz com que eu cada vez mais acredite nela, acredite que eu tenha que continuar fazendo as coisas que eu faço. Cada vez eu acredito mais que apostar no ser humano, mesmo que ele não seja o que a gente quer que ele mostre, né? A gente não deve desistir, né? Então, ela é meu desafio. Eu considero ela, hoje, a pessoa que mais me ensina, porque ela teve que me ensinar o silêncio. E eu sempre tive muita dificuldade com silêncio, porque eu sempre vaguei no meu silêncio e no silêncio dos outros, por ser fonoaudióloga, por aquele desafio. Eu tenho que fazer com que a pessoa se comunique, eu tenho que fazer com que a pessoa faça. Então, o silêncio, para mim, significava fracasso. Não deu certo. E aí, Lara vem e me mostra que o silêncio fala. Que o silêncio fala, que o silêncio ensina. E que a linguagem não verbal é uma baita de uma comunicação. Né? Que o sorriso dela vale a pena, o jeito dela olhar para algumas situações. Lara me mostra claramente, Lara, gosta mais do pai do que de mim. Aí as pessoas perguntam, como você sabe isso? Eu falo, pela forma como ela olha para ele e como ela olha para mim. A forma como ela olha é diferente. E quando ficamos longe em questão de horários, quando ela reencontra ele, ou quando ela me reencontra, ela olha como confiança. Eu sei que você me leva, eu sei que você me guia. Eu sou o cão-guia dela, tá? Ele não. Ele é tudo simples, básico, fácil. A relação dos dois é uma relação que eu sinto. E ele também, como pai, se manifesta muito assim por ela. Portanto, que quando ela não cabe num lugar, ele nem vai nem fica. Ele só vai onde ela cabe. Ela cabe, ele vai. Tá? Então, são parceiros. Ele eu chamo ele de pai, né? Que é pai e mãe. Então, e ela gosta mais dele, sim, afetivamente, né? No dia a dia, nós três. Então, ela sabe que ela pode confiar nos dois, né? É uma tríade. Mas ela gosta mais dele e eu sou realmente o cão-guia dela, a confiança. Ela tem. Eu sei que ela tem. Que eu posso fazer acontecer, que ela confia. Então, eu acho que ela é minha mestre e eu sou uma aprendiz. Ai, que lindo. E para você, Andréa, como é ser mãe do Santiago? Para mim, ser mãe do Santiago é como ser mãe da Carmen. Descobrir um pouco mais dos seres humanos. Então, assim, Santiago me trouxe muito conhecimento, inclusive para ajudar a Carmen, assim, a gente a enxergar a Carmen, a enxergar o que ela traz. E a Carmen trouxe muito conhecimento também para a gente. Então, eu acho que é viver o presente, é estar presente e descobrir que o presente não é à toa que chama presente. É hoje mesmo. É hoje mesmo. E a expectativa, isso é uma coisa realmente, alinhamento de expectativa. Para quê? Amanhã, eu ouvi também Carlos Piazza, outro maravilhoso da tecnologia,
de inteligência artificial também. Passado já foi, né? Ah. O futuro não existe. Agora é agora. Bora. Então, o Santiago me trouxe muito isso, e a Carmen também, mas o Santiago, a partir dele, a gente conseguiu olhar. Realmente, ele foi um presente para Carmen. Ela pediu, não pediu? Então, todo mundo ganhou presente. Nada é por acaso. Nada é E por nós acaso. tivemos 3 histórias muito bacanas que acho que tem todo esse ensinamento para que você que esteja assistindo, ouvindo o nosso podcast, nada na vida é por acaso, né? E tudo é um aprendizado. Essa questão do futuro, né? A importância da gente viver Aqui o agora. presente, E né? agora? O modo carpe diem. Carpe diem. Carpe Vamos diem. desfrutar o que a gente tem. No futuro, para que pensar? É a consequência do que Não você sei está nem se eu plantando vou chegar hoje, lá, né? Exatamente. Então, o que eu posso fazer hoje para essas pessoas que estão do meu lado, né? Essa importância de um segurar a mão do outro, né? Eu acho que esse podcast tenta fazer com tanto amor e carinho, né? De espalhar esse conhecimento para todos nós, né? Eu sei que o nosso tempo tá super ali na risca. Eu elaborei muitas perguntas, mas elas foram respondendo sem eu perguntar. Você tem que nos chamar o seguinte. O podcast é de 4, 5 horas, depois de um exatamente. refresco, elas voltam a falar. Tem um Não, intervalo. Não, para um churrasco. Para o churrasco vai ser melhor ainda. E vocês querem deixar mais um recado? Isso que eu ia falar mais alguma também. coisa? Eu bolei de uma outra maneira. Fala, amor. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente, para essas mães que estão gerando esses filhos atípicos, com uma certa deficiência. O que vocês falariam para essas pessoas que entrou nesse caminho que para elas é tudo novo? O que seria? Sim. Qual mensagem que a gente poderia passar para essa pessoa? Para essa mãe, para esse pai? A Lana falou Novato. muito bem dito agora há pouco. Não desista. Eu sei que não tem receita. Então, eu Né? acho que Não desista. eu acho que a fala dela e a minha, elas encaixam no não existe manual, Não. Sim. nem para ser mãe e nem para Ser ser filho. mãe de um filho com deficiência. Os rótulos Só vem, né? atípicos, típicos, com deficiência, sem deficiência, eles corroboram para que a gente se distancie do humano. Do ser humano. Do humano. Perfeito. Se a gente estabelecer... Não tem manual? Não. Qual é o manual? Humano. Vamos ver o que o humano Perfeito. vai trazer para a gente. Bora lá. Né? Bora lá. Vamos ver o que aquele humano pode me ensinar e eu posso ensinar, que troca que nós podemos fazer. Perfeito. Eu acho que aí a gente volta naquele valor que eu falei da eficiência. Então, vocês falaram, né, de uma deficiência sua que você pode esconder, que é ser estabanada. Estabanada. Como você é estabanada, mas dá para esconder, você também tem alguma eficiência que deve ser mostrada. Então, eu acho que cada vez mais a gente deveria mostrar para as pessoas. Tenho defeito, sim. Tenho qualidade, sim. Vamos olhar mais as minhas eficiências As potências. e menos as minhas deficiências, É. para que a minha eficiência fale, É. para que eu justifique os meus defeitos. As potências. Você potencializa Isso. as coisas boas. Sim, quando eu digo assim, olha, a Fernanda lá na academia, ela faz coisas que eu não consigo fazer. Poxa, isso é uma puta eficiência dela. E é uma ineficiência minha. Então, aonde eu posso melhorar? Aonde a minha eficiência pode passar por cima dessa minha ineficiência? Eu acho que isso ajudaria todos os humanos, com deficiência, sem deficiência, típicos, atípicos. Eu acho que o humano conviveria melhor se ele valorizasse mais aquilo que a gente tem de melhor e relevasse
aquilo que a gente tem de deficiência. Tirar né? o rótulo, Para né? todos, exatamente. Resgatar. Voto em você, Fer. Tira o rótulo. Sem filtro. Sem filtro. É isso. Né? Hashtag sem filtro. É Bom, isso aí. pessoal, Encerra aí, Fer. chegamos mais um podcast maravilhoso. Passem isso para outras pessoas, por favor. Eu quero agradecer, principalmente as mães que estão aqui e a minha, que se não fosse ela, eu não estaria aqui. Com certeza. E pratique sempre o verbo acreditar. Porque se você não acredita no seu filho, quem vai acreditar nele? Tá? Então, primeiro parte de você. E espalhe isso para todo mundo. Obrigado. Eu tô emocionada, porque mexeu com muita coisa aqui dentro. Eu espero que com vocês também. E aperte se inscrever, aperte o sininho e vamos fazer inclusão junto. Não dói não. É maravilhoso. Todo mundo cresce. Então, fecha aí, meu amigo. Isso aí. Obrigado, Lana. Obrigado, minha mãe. Obrigado, Deia. Minhas amigas. Eu acho que eu não podia estar num lugar melhor. Eu acho que a minha deficiência veio para isso. Entendeu? Para cumprir essa missão que eu tenho que cumprir. Qual é? Eu tô fazendo. A Deus pertence. Tá bom? Não sou eu que controlo. E não é nem você que controla. Então não é a divindade que controla tudo. A gente só faz o que precisa fazer. Então, encerra aí. Um grande beijo a todos vocês. Obrigado pelo carinho. E até o próximo episódio. Mas, antes disso, agradecer aos nossos patrocinadores Vamos sim. que estão com a gente e acreditam nesse trabalho. É isso aí. Nossos sinceros agradecimentos aí a Gadalf, Obrigado, Gadalf. Cocan, Valeu, Cocã. Tamo junto. Espaço São Bento, Valeu, São Bento. Interarte, Valeu, queridos. Doutor Prajá, Valeu. Lubrificantes Grossi, Valeu. Well Informática, Valeu, Júnior. Clínicas Interviva, Valeu, Marita. Grande beijo. Igor Lorenzato, Assessoria Valeu, Esportiva, Igor, por sempre acreditar em mim. Sorveteria Elite, Vamos tomar um sorvete lá. epa, Ateliê do Conhecimento, Claudinha, um beijo, amor. Te amo. Idiom Center Valeu, Dani. Obrigado por tudo. e Cuidados de Maria. Cuidado de Maria. Pessoal, para quem tem algum filho que precisa de necessidade de alguma ajuda, não falando necessidades especiais, que eu não gosto disso. Para quem precisa de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro, de um cuidador, eu já precisei. E quando a gente precisa, é muito bom procurar o Cuidado de Maria. Bota aí no telefone para mim. Na região de Rio Preto, o Cuidado de Maria é 17 99109 1720. Repetindo, 17 99109 1720. Fala com a Lourdes, Maria de Lourdes lá, que eles são bem legais. Obrigado por estar com a gente nessa caminhada. É isso aí. Valeu e até o próximo episódio. Por quê? Inclusão, É que eis a questão. Até logo, gente. Até logo. Obrigado. Beijo. Tchau.